Bendito seja o Senhor, Deus do universo, nosso Criador, doador deste pão, fruto da terra, e do trabalho humano, que se torne para nós o pão da vida. Bendito seja Deus, agora e para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus do universo e o nosso Criador, doador desse vinho, fruto da videira e do trabalho humano, que seja para nós o vinho do reino eterno. Bendito seja Deus, agora e para sempre. Como os grãos antes dispersos nos campos e nas encostas estão agora reunidos nesta mesa em pão e vinho. Assim, Senhor, que em breve toda a sua igreja reunida em seu reino. Bendito seja Deus, agora e para sempre. Deus tem derramado seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos deu. Por todos os que são guiados pelo Espírito Santo, são filhos de Deus. O Senhor esteja com vocês. Também com vocês. Elevemos os nossos corações Ao Senhor os elevamos. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente justo e digno glorificá-lo em todos os momentos, em todos os lugares, para oferecer-lhe nossa ação de graças. Senhor, Santo Pai, Deus Todo-Poderoso e Eterno, por meio de sua palavra viva, o Senhor criou todas as coisas e as pronunciou bem. O Senhor fez os seres humanos à sua própria imagem, para compartilhar sua vida e refletir sua glória. Com o seu sopro de vida, quando chegou o momento, o Senhor nos deu Cristo como o caminho, a verdade e a vida. Ele aceitou o batismo e a consagração como seu servo para anunciar a boa nova a quem precisar de amor. Na última refeição, Cristo nos levou a ceia para que celebrássemos a memória da cruz e da ressurreição e recebêssemos a sua presença como alimento a todos os redimidos. Cristo deu o sacerdócio real e ao amar seus irmãos e irmãs, escolhe aqueles que participam do ministério para que alimentem a igreja com a sua palavra e a permitam viver de acordo com os seus sacramentos. Por isso, Senhor, em plena comunhão, proclamamos e cantamos a tua glória. Santo, 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 Senhor Deus onipotente, terra e céus estão cheios da tua glória. Glória a ti, Senhor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és, e aos soldados
segundo São Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Eu convido todos para colocarmos em pé. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então eles lhe perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso já estamos no 3º dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram exatamente o que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E aqui, palavras da salvação. Amém. Vamos oremos. Ó Deus, que a tua palavra esteja em nossas palavras e o teu corpo se faça corpo nos nossos corpos. O amor do teu Filho, a palavra que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Amém. O texto de Lucas 24 é outro texto da liturgia, porque aqui estão caracterizados os 2 grandes pilares que sustentam o culto cristão: a palavra e a mesa. No caminho, Jesus discorria sobre as Escrituras para os discípulos, e depois, chegando no destino, sentou com eles à mesa e partiram o pão. Essas são as 2 essências que representam, de certa forma, a síntese de todos os profetas, de toda a lei e de todas as Escrituras. Que, num diálogo de Jesus com um certo cidadão, perguntou o que deveria fazer para ser salvo. Jesus disse: você conhece a lei, você conhece os profetas, como você sintetiza? O que eles dizem? Amarás o Senhor teu Deus, força da tua alma, todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Parabéns, é isso mesmo, faça isso e você vai viver. Então aqui está caracterizado o amor a Deus e o amor ao próximo. E no culto, nessa experiência, a palavra é a expressão do amor a Deus, de Deus por nós, e compartilhar desse amor uns com os outros por meio da palavra. E também na mesa nós demonstramos o amor ao próximo, que é a mesa da comunhão, amor a Deus e amor ao próximo. Enfim, há várias maneiras de sintetizar isso. Os beneditinos falam de oração e trabalho,
Wesley falava de obras de piedade, atos de piedade, obras de misericórdia, enfim, várias maneiras de representar essa ideia. Tiago dizia fé em obras, mas tudo, na verdade, é em síntese, amar a Deus e amar ao próximo. E essa é a essência da liturgia. Mas há um outro elemento que eu gostaria de destacar, agora concentrando mais, já que o tema de hoje é a Eucaristia, é justamente o fato de que Jesus é o Deus que se apresenta a nós de uma maneira muito particular. Jesus é o Deus que come conosco. E se vocês fizerem o exercício de reler os Evangelhos, prestando atenção nas menções que há ali a respeito das práticas de Jesus à mesa, com os seus discípulos, com os seus amigos, até com gente que não gostava muito, né? Mas ele se sentava à mesa para comer com as pessoas mais diferentes. Vocês vão se surpreender quantas referências tem das chamadas comunhões de mesa de Jesus. Existem teses de trabalho sobre isso, mostrando que as comunhões de mesa são um elemento central do ministério de Jesus, uma chave de interpretação fundamental. Especialmente no Evangelho de Lucas, que lá no início diz que quando Jesus nasceu não havia lugar para ele na estrebaria. Essa palavra, lá, se vocês forem procurar no grego, é a mesma palavra para cenáculo, que é onde ele termina, depois se manifestando aos discípulos. Então dá a impressão assim, que como Jesus não teve um lugar à mesa quando nasceu, ele passou o resto da vida tentando abrir espaços à mesa para ele e para todo mundo que estava com ele. Mas Jesus não é só o Deus que come conosco, ele é o Deus que dá de comer. E aí a cena do milagre da multiplicação dos pães, que é o único que está narrado nos 4 evangelhos, dá um pouco disso. Jesus, solidário com aqueles que têm fome, oferece comida para essas pessoas. Então, é óbvio que quando a gente fala de Jesus, nós estamos falando do exemplo que ele deu para que nós imitemos. Então, se ele é aquele que come com as pessoas mais diferentes, inclusive na última ceia, que não foi a última, né? Porque ele continuou comendo por 40 dias depois dos discípulos, ele serve a mesa, serve pão e vinho até para o seu traidor. Ele pergunta: quem é o que vai me trair? Esse que está com a mão comigo no carro. Então Jesus não rejeita ninguém na sua mesa. A mesa de Cristo é aberta para todos. E ele dá de comer. Ele reparte a comida. E as suas expressões fundamentais sempre na instituição da Eucaristia são: tomou o pão, deu graças, o partiu e deu. Essas são as palavras-chave. Tomar essa refeição com ação de graças e partilhar. Nunca é um ato individualista, nunca é um ato egoísta, é sempre um ato de entrega. Então, Jesus é o Deus que come conosco, Jesus é o Deus que nos dá de comer, e, para concluir, para ser um bom sermão de 3 pontos, Jesus é o Deus que se dá como comida. Ele é a própria comida. Na ceia ele diz: isto é o meu corpo, tomai e comer. Isto é o meu sangue, bebei e amai-vos. O corpo de Cristo, que nos alimenta de perdão e nos alimenta de justiça para a vida eterna. E o sangue de Cristo, que renova em nós a alegria do Espírito Santo e nos impulsiona para viver adiante. E aí, concluo aqui essa meditação com uma referência à liturgia como a celebração do mistério de Deus, o grande mistério da fé. As religiões hoje ou são comerciais ou são muito racionais. E a liturgia não é nenhuma coisa nem outra. A liturgia é ação de graças, é gratuita, então não tem nada a ver com o comércio. E a liturgia também não é só uma coisa racional, senão que não tinha todos esses elementos da liturgia. A gente celebra com o coração, com a fé, com o sentimento, com a emoção. Então é uma coisa maior. E o mistério é algo fantástico, porque ao mesmo tempo que o mistério é único, é inteiro, a gente nunca sabe o que é. Toda vez que a gente celebra o mistério inteiro.
mas a gente nunca vai entender o mistério nos seus mínimos detalhes. Sempre vai ficar coisa para a gente aprender. E aí é essa pergunta: como é que Jesus pode nos dar essa vida? Então, a metáfora é o próprio pão e vinho que ele nos deu. Não tem nada mais morto do que o pão. Começa lá com um trigo que tem que cair na terra e morrer para germinar. Quando o grão de trigo germina, ele explode a semente, mata a semente e nasce a planta. Depois essa planta cresce. Quando está na época madura para ser colhida, vem alguém e corta a planta, mata a planta. Aí vem alguém, pega aquele grão e esmaga o grão, moe na mão do moinho, matando mais um pouquinho. Aí não bastasse isso, alguém transforma isso em farinha, traz para o padeiro, para o dono de casa, o cara ainda pega, mistura com outras coisas e amassa, querendo matar, para ter certeza que está bem morta aquela farinha. Depois de tudo, quando está ali pronto, a massa do pão, para ter certeza que não sobrou nem um pouquinho de vida ali, ela põe no forno de crema. E aí está morto de vez, né? Só que aí acontece o grande milagre. O peregrino que estava morrendo de fome, toma um pedaço daquele pão e come, se reanima, recupera a ânima, recupera a alma, fica vivo de novo. Mesma coisa, Jesus diz: eu sou a água da vida, porque se a gente sem água a gente morre, mas quando a gente toma água, a gente revive. Só que nem trigo, e nem o milho, assim, dessa forma do pão, e nem a água, e nem o vinho, são seres vivos. E a grande pergunta é: como é que da morte pode vir a vida? É um mistério. Por enquanto, nem a ciência explicou direito isso. Mas a gente transforma isso e renova a vida. E Jesus, com sua morte, nos deu vida. Mais do que vida plena, vida eterna, vida abundante. É isso que nós celebramos na Eucaristia, o mistério da fé. Que Deus nos abençoe. Ó Deus, Senhor do Universo e nosso Criador, Tu és santo e Tua glória é imensa. Envia o Seu Espírito, que dá vida, para que esta refeição de ação de graças se torne para nós corpo e sangue de Cristo. Envia sobre nós o Espírito da vida. Que o Espírito Criador cumpra as palavras do Seu amado Filho, que na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Deu a seus discípulos, dizendo: Comam todos juntos. Comam todos.